E aí, pessoal, beleza? Como é que estão vocês? Eu espero que todos estejam bem. Gente, aqui essa série, essa playlist é a playlist da série Vamos Vocalizar. Vamos vocalizar. Por quê? Essa série é voltada para pessoas que querem palestrar, pessoas que querem cantar, pessoas que querem falar em público, pessoas que querem se desinibir para também apresentar um trabalho de TCC, uma defesa de TCC. Alguns querem trabalhar a questão de comunicação em grupo, com o pessoal que gosta, que já anda um bom tempo e às vezes você se sente inibido ou inibida para falar, para conversar, para se expressar. Então, se você quer, se você gosta desse conteúdo, eu vou pedir que você fique até o final desse vídeo, porque eu vou trazer muitas coisas legais que vai te ajudar, que também vai servir como dicas também para você fazer esse trabalho de articulação. Por quê? O tema central é a articulação vocal. É a forma como você utiliza a sua voz em qualquer contexto, em qualquer lugar, quer seja em sua casa, quer seja também no trabalho, quer seja também você apresentando uma palestra, apresentando uma defesa de TCC, ou você cantando, você se apresentando, você fazendo um discurso, um pequeno discurso para fazer uma apresentação diante de uma experiência de processo seletivo para emprego ou para qualquer outra coisa. Fica até o final desse vídeo. Então, eu vou falar sobre articulação vocal. Para vocês entenderem de uma maneira bem simples o que é articulação vocal, é a forma como você se expressa em um determinado contexto, independente de onde seja esse contexto, mas você tem algumas representações vocais e articulatórias, não só do aspecto físico, mas também do aspecto mental também, do aspecto, quando eu digo mental, é a questão de emoções e também do processo cognitivo de memória, ou de processo laboral, de processo de informação, de processo também de raciocínio lógico. Toda essa articulação ela vai se processar na articulação vocal. Então, se você está doente, se você está com algumas questões que precisam ser resolvidas, se você está também com, por exemplo, está irritado, irritada, está com fome, tudo isso vai implicar na sua articulação vocal. Algumas dicas. Já parou para observar que muitas vezes você está cansado e você fala de uma forma, você articula o som da sua voz de uma forma, quando você está irritado com qualquer outra situação, você tem uma articulação vocal. Então, como utilizar essa articulação vocal para o seu benefício, para jogar com você quando você estiver fazendo algo. E aí eu trouxe essa imagem muito legal de um cara apresentando. E tem um público aí, e vocês devem estar imaginando, por exemplo, esse público aí tá cheio de gente, eu nem sei como é que eu vou apresentar para um público dessa enormidade e como eu vou utilizar a minha articulação vocal para alcançar esse público, para convencer esse público, para vender aquilo que eu estou mostrando para cada um deles. Isso tem muito a ver, gente, com sua postura física, com a forma como você está. Isso tem questões de saúde, questões físicas de estar ou não alimentado ou alimentada, de aspectos que eu falei no começo do vídeo, que são aspectos que vão impactar na hora que você estiver fazendo sua articulação vocal, porque a articulação vocal é o peixe que você vai vender para que as pessoas possam entender, possam ouvir, possam escutar, possa passar esse tempo todo ouvindo a sua mensagem. Então, fique até o final desse vídeo que eu vou falar algumas outras coisas legais para você. E eu já estou dando já um bônus que é essa articulação depende de aspectos físicos e emocionais. Para você fazer uma boa emissão é preciso você estar bem, bem em todos esses aspectos citados anteriormente. Então, se você quer cantar bem, olha um pouco para esses aspectos ou quer dar uma palestra, quer falar em público, quer, quem sabe, fazer uma defesa de TCC. Olha aí o pessoal que está fazendo defesa de TCC agora, que precisa trabalhar essa articulação vocal para falar um pouco mais alto, um pouco mais
com aquela visibilidade que precisa para que possa explicar da melhor forma e apresentar o seu trabalho de TCC. Então, se vocês gostam desse tipo de material, gente, deixa no comentário aqui, ó. Alan, eu gosto, eu não gosto. Ah, eu queria saber isso, eu não queria saber. Eu queria ver isso aqui e tal. Coloque no comentário que eu faço outro vídeo também para vocês. Numa boa, gente. É só você deixar aqui no comentário, deixar o seu like, compartilhar também para as pessoas que querem fazer esse tipo de trabalho vocal. Inclusive eu faço trabalho vocal, eu também sou psicólogo, eu também faço trabalho de edição de TCC, eu sou criador de conteúdo de YouTube, então eu estou navegando nesses contextos aí e posso trazer para você que está iniciando agora, até mesmo aqueles que estão já por um bom tempo aí, que precisa ter uma consultoria, precisa ter um mentor para estar chamando atenção, tá colocando nos trilhos de volta, pode me chamar também. Tem minhas redes sociais aqui embaixo na descrição, você pode conversar comigo. Mas vamos voltar para o assunto. Eu vou passar mais uma imagem aqui para vocês, que é a imagem desse cara aqui apresentando. Você vê que a articulação vocal também tem a ver com você estar ciente do que você vai fazer, ciente de como você vai entrar e como você vai sair. A articulação vocal tem a ver com aspectos emocionais, porque a pessoa que está apresentando aí nesse momento está com total consciência do que vai fazer. Então, se ele está com total consciência do que ele vai fazer uma boa articulação vocal. Ah, aí você me pergunta, não, o que é que isso tem a ver com os aspectos emocionais em relação à articulação vocal? Porque quando você está bem, quando você está consciente do que você vai falar, do que você vai fazer, a articulação vocal ela flui de uma maneira muito mais agradável. Você vai falar para fora, você não vai ficar preso, você não vai ficar com a voz embargada, com aquela voz trêmula, você não vai ficar com aquela voz que dá uma percepção para o outro que está ouvindo de que você não sabe do assunto, que você não tem interação sobre o assunto, de que você não estudou o seu assunto, não estudou a sua proposta de trabalho, você não estudou a sua proposta lá do processo seletivo para um emprego, você não estudou a sua proposta que você queria vender para as pessoas ao você fazer uma defesa de TCC, ou até mesmo para você que está ali fazendo uma palestra. Então, você não trabalhou tudo isso e quando você chegar, você não vai fazer que nem esse carinha que está aqui na imagem, está apresentando muito bem. Então, vamos lá. Olha quantas coisas estou já entregando para vocês. E uma coisa muito fácil de acontecer e que uma coisa muito comum é pessoas que estão apresentarem de forma embargada, de forma muito para baixo, os ombros para baixo, não consegue falar direito. Eu já vi muitos relatos de pessoas dizer que ficou trêmula, não conseguiu falar direito, não conseguiu articular e ficam bem parecidos com isso aqui, ó, com esse sinal, sabe? Esse sinal aqui de uma pessoa que está procurando o que é que vai falar, procurando o que vai dizer, não é articulado ou não é articulado o suficiente, porque o medo embarga, o medo faz com que... E você não fica que nem essa jovem aqui, que está curtindo depois de fazer uma boa apresentação, depois de chegar e falar para as pessoas aquilo que ela entendia, aquilo que ela queria vender para as pessoas. Quando eu digo assim vender, gente, é a forma como você está falando para que as pessoas possam se convencer do que você está falando. E é preciso ter uma ênfase, é preciso ter uma segurança, é preciso você saber o que é que você vai falar. Então, deixa eu passar aqui. Vou mostrar também uma outra imagem legal para vocês aqui. Deixa eu passar. Aqui, eu vou aumentar para vocês. Pronto. Aqui está também um outro contexto, que talvez possa ser numa área organizacional ou até mesmo numa palestra. Independente do contexto, você precisa ter consciência do que você vai falar. Você precisa apresentar. E você precisa usar a dimensão também. A articulação vocal ela também depende de dimensão, de como você está emitindo a sua voz. Se está num lugar mais ampliado, você precisa aumentar mais a sua voz. Se você não está com microfone. Se você está com microfone, a articulação vocal
ela pode ser um pouco mais amena, você pode diminuir mais esse volume, você pode evitar um pouco mais encostar no microfone, você pode articular, você pode gesticular mais, você pode usar as mãos, os braços, você pode usar o deslocamento também para fazer a emissão da sua voz. Isso é dicas que eu estou dando para você apresentar. Se você está numa defesa de TCC, por exemplo, e você quer emitir, quer gesticular, e você ficar preso só ali no mouse, clicando ali, até mesmo no modelo online agora, que muitas pessoas estão tendo que apresentar sentadas. E ali o movimento fica um pouco limitado, mas as mãos não. Então você precisa gesticular, você precisa fazer o movimento, você precisa fazer a movimentação para as pessoas que estão te ouvindo e te vendo também, que estão ali prestigiando a sua apresentação, a sua defesa de TCC. E você precisa falar mais aberto, você precisa, até porque os recursos que você tem um fone interno do computador ou do celular, você não tem um microfone. Muitos não vão utilizar um microfone externo para fazer essa apresentação. Muitos não vão se preocupar muito com a aparência, que deve se preocupar com a aparência. Muitos não vão se preocupar com o cenário, com o que acontece atrás, com a forma que o fundo também se apresenta. Então tudo isso vai trazer uma segurança para você fazer a articulação. Quando eu digo da questão do aspecto físico em relação à dimensão, você está aqui frente a uma câmera, frente a um celular, um aparelho, está ali fazendo uma emissão através da webcam interna do seu celular, também do seu computador, ou um ou outro, mas você está emitindo, está fazendo uma boa emissão. Se você tem pouco recurso de um microfone externo, você tem que emitir mais a voz para fazer mais volume. Se você tem um microfone externo, você pode fazer a emissão mais aliviada, com mais baixa, diminuindo um pouco mais o volume. Então, deixa eu mostrar outra coisa também. Aqui. Aí vai para o pessoal que gosta de cantar, para o pessoal aí que curte cantar. Me precisa fazer uma apresentação. E como fazer? Como vender isso que você quer passar? Como é que você quer fazer? Também entra nesse esquema. Usa os aspectos físicos, que eu digo a dimensão, o espaço, ao seu favor, para você fazer uma boa emissão. Sempre. Tem microfone, tá bom? A boa emissão. Se você tem um espaço que é mais aberto, mais emissão você vai ter que proporcionar. Mais enfático você precisa ser na gesticulação, no posicionamento, também no deslocamento também, muito importante também, muito importante. E eu trago a imagem muito rapidinho aqui para vocês de uma articulação, uma articuladora vocal que iniciante, e inclusive tem um filme daí dessa personagem, que ela não só é atriz como também cantora, vocês já conhecem, eu não vou dizer aqui o nome, mas rapidinho para vocês entenderem, é como ela articula quando ela não conhece totalmente, quando ela não está totalmente segura. Você vê que ela segura aí no microfone e fica ali, e muitos têm esse contato do microfone não como um posicionamento, não como uma performance, mas às vezes com medo, na maioria das vezes. Então, isso faz com que a articulação vocal fique mais baixa. E aí é a diferença. Olha a diferença dessa articulação vocal. Que a pessoa está ali, tem consciência, tem posicionamento, tem abertura, que eu digo da parte oral, que não é só da parte física, como eu falei, tem aspectos emocionais que impactam nessa mobilização em prol dessa boa articulação. Então, a articulação tem a ver com todos esses aspectos que eu citei desde o início. Então, se você está até aqui, agora eu vou te falar algumas coisas que você pode fazer para você fazer a sua apresentação com segurança, que nem esse garoto que está apresentando aqui. Primeiro, trabalhar a sua performance física. Como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou fazer alguns exercícios, apresentar de frente para um espelho, fazer uma apresentação, ouvir a sua voz. Você pode emitir várias vezes a mesma postura para saber a diferença também. Você pode estudar, isso aí é a parte
principal, que você sabe que você tem que estudar o seu material, que você tem que memorizar, que você tem que fazer essa articulação que a gente chama de mapa mental para você lembrar do que você vai fazer ali. Inclusive é uma coisa que eu trouxe aqui, ele está aqui com o tablet, mas ele está falando sem olhar para o tablet. Isso é muito importante. A articulação é consciência. A articulação é elaboração de mapa mental. A articulação vocal é consciência de que você sabe, de que você conhece, de que você quer falar, quer comunicar algo, para que chegue até a pessoa também devolva para você. Aqui um outro exemplo, em um outro contexto. É muito comum isso também nas faculdades. Aquela pessoa que gosta de ensinar, aquela pessoa que vai te ajudar na hora de fazer o TCC, aquela pessoa que vai te ensinar na hora de fazer a apresentação, até mesmo para estudar, aquele pessoal que gosta de fazer o grupo para estudar, para explicar. Pronto. Repare como é a emissão. Agora vocês vão começar a prestar mais atenção. Como é se a ver como é a emissão da voz dessa pessoa para ela querer alcançar vocês. Perceba também quando ela não está muito à vontade para falar como é. Como é que você percebe isso? Você vai perceber na diferença do volume da voz. Quando está calmo, quando está mais afoito, quando está mais com pressa, que eu digo afoito é com pressa, quando está querendo explicar como é a emissão articulação vocal. E isso você vai percebendo quanto as pessoas estão seguras ou não. Aqui, para a galera que está fazendo TCC, é muito importante. Sempre que estiver apresentando agora no modelo online, você não vai ficar de lado, você vai ficar de frente. Então, você não vai ter tempo de você ficar lendo. Então, você precisa utilizar as formas para comunicar. Tem um slide que vai te ajudar com as imagens, com as frases, que são curtinhas, não é o texto, é apenas alguns tópicos e algumas citações para que possa engajar as pessoas a estarem observando você e você vai enfatizar isso na voz, então isso vai te ajudar bastante. E também façam gestos, isso vai facilitar também. A articulação do corpo ela vai ajudando no processo de memorização, de trazer à memória as palavras, também os contextos, fazer comparações, fazer também lançar alguma informação e fazer esse conjunto vai auxiliar também no processo de entender, do entendimento. As pessoas se comunicam muito por celular, mas as pessoas não têm o hábito de se comunicar frente a frente. Isso é muito bem comum. Hoje a gente vive na tecnologia, nesse mundo tecnológico, onde as pessoas ficam mais presas no seu mundo, ali no celular, no tablet ou no computador, ao invés de ficar frente a frente, é o face-face, que é aquela conversação frente a frente, aquela conversação que está, eu estou na sua frente aqui, você está na minha frente, e a gente ambos estão comunicando algo e está tendo uma comunicação que é viável, uma comunicação que está chegando para aquele que emite, para aquele que recebe e vice-versa. E isso não está sendo muito comum. E as pessoas estão desaprendendo a se comunicar frente a frente e estão ficando mais frente a uma tecnologia dessas que eu citei. Isso ajuda? Vai ajudar. Nesse processo agora online, que as pessoas estão mais nesse mundo da tecnologia do que mais presencialmente, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão apresentando trabalho, ou fazendo entrevista, ou até mesmo trabalhando, isso vai ser muito mais comum. Mas não deixe de fazer o gesto para que torne cada vez mais presente esse sentido que a pessoa não vai estar presente ali no momento, mas que a pessoa está sentindo que ela também se faz pertencente daquele contexto ao qual está se articulando uma comunicação. Para não ficar desse jeito, é preciso você buscar todos esses recursos que eu comentei. Então, se você chegou até aqui, para você não ficar até aqui, eu já te sugeri algumas dicas.
Mas também, se você quiser outras dicas, você pode conversar comigo no Instagram, você pode conversar comigo aqui, colocando a sua opinião sobre esse conteúdo, sobre o que você entendeu sobre articulação vocal, como você entende agora como é a articulação vocal. Coloca aqui a sua opinião, coloca aqui o que é que você está fazendo, qual o uso da sua voz, qual é o propósito do uso da sua voz, ou qual o contexto que você está utilizando a voz. Se você quiser conversar comigo mais diretamente, você pode falar comigo no Instagram. Na descrição aqui tem as minhas redes sociais. Siga as minhas redes sociais, Face, tem Twitter, tem também o Instagram. Outra coisa também, deixe seu like também. Esse trabalho aqui, ó, ele, por mais simples que seja, mas dá um trabalho danado. Então, gente, ao vocês assistirem, deixe seu like, comente, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe para todo mundo que faz trabalho de voz, pessoas que usam a voz para alguma finalidade, que você possa compartilhar também. Essa série é uma série exclusiva do meu canal, Canal Imunes, e da playlist Vamos Vocalizar, que trabalha todos esses aspectos que utiliza a voz. Então, eu vou ficando por aqui.